Bom dia bom, bom dia, gente. Vamos chegando. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa Roda das 8. Quarta-feira já começa especial, né? Porque a gente tem nosso encontro logo pela manhã. E é uma maneira incrível da gente começar o dia elevando a energia, os pensamentos, né? Expandindo e chegando à realidade de uma maneira mais leve. Eu fico muito feliz de ver tanta gente se conectando logo cedo. Nesse movimento, né? Já tem mais de 2 anos que a gente está aqui construindo essa Roda das 8 e eu só agradeço, assim, cada um que cruza o meu caminho, cada um que chega, que escolhe ficar, né? Escolhe permanecer, mesmo, enfim, com tantas distrações que existem no mundo. Quando a gente decide olhar para dentro e entender que tudo começa, né? Que as verdadeiras transformações acontecem de dentro para fora, a vida ganha um novo sentido. Então eu fico muito feliz de poder plantar essa semente no coração de tanta gente. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. A Roda das 8, para quem está aqui de primeira vez, acontece segunda, 8 da noite, quarta, 8 da manhã. E é esse momento que eu entro aqui ao vivo para compartilhar com vocês um pouquinho da minha vivência, um pouquinho da minha experiência, do que eu venho encontrando nessa minha busca. Eu falo que acho que eu vou, assim, morrer sendo uma eterna buscadora, sabe? Eu sinto que quanto mais eu busco me conhecer, mais eu encontro estrelas dentro desse universo. Se a gente tentar contar estrelas no céu, a gente vai ver que quando você acha que você já contou todas, surge uma nova. E eu vejo que isso acontece com a gente também. Nós carregamos o universo inteiro dentro de nós, né? Então, realmente, as buscas são infinitas, assim como os encontros. Então, é isso. Hoje minha casa está aqui agitada, a vovó está aqui desde cedo, beijos, todo mundo. A gente está na reta final aí da mudança, então peço desculpas para vocês se, né, vocês ouvirem barulhos, Maitê, minha mãe, tá todo mundo aí conversando. E eu não queria deixar de fazer a roda aqui com vocês. Então, estou fazendo o meu melhor para conseguir compartilhar aí o que eu trouxe para vocês hoje, tá bom? Deixa eu colocar um mantra aqui pra gente começar a nossa roda de fato. Minha mãe e a Maitê se divertem, gente. Nossa, corre pra um lado, corre pro outro, e carrinho. É uma beleza. E vamos chegando. O Instagram vai avisando aos poucos, né? Acho que é tanta gente, tanta energia que rola que aos pouquinhos as pessoas vão chegando. Se nesse momento você quiser convidar alguém para estar aqui, para participar da nossa roda, às vezes alguém que nunca participou, alguém que nesse momento você sabe que está com o coração angustiado, que está com o coração apertado, quem sabe, né? Essa não é uma mensagem que vai lá nesse coração que está precisando de acolhimento, e essas palavras podem chegar lá trazendo, né, tudo que essa pessoa precisa. Clica nesse aviãozinho, envia aí para todo mundo que você pensar, que você sentir, e vamos juntos, né, nessa grande viagem. Cada roda é uma longa viagem, né, rumo a si próprio. E tantos são os frutos que a gente colhe quando a gente realmente começa a deixar o nosso lado interno florescer, né? Gente, é tão mágico perceber que a gente tem todas as sementes dentro da gente e que é um exercício nosso fazer essas sementes brotarem, né? Fazer essas sementes florescerem. Você carrega em você todas as sementes. Às vezes você fica achando que não, né? Mas é porque você ainda não mudou a sua perspectiva, ainda não mudou o seu olhar. Bom, vocês estão me ouvindo bem? Eu vou desativar aqui os comentários, depois eu ligo de novo. Quem perdeu o meu bom dia, a minha introdução, vamos chegando, esse espaço é nosso. Quando vocês me derem o ok aí do som, eu vou desativar os comentários e depois eu ligo de novo, tá? Sim, o som tá bom. Tá bom, então tá. Obrigada, gente. Olha, eu tenho vivido processos tão profundos e falo abertamente, né, que a Roda das 8 é um movimento assim que é um livro aberto do meu coração. Eu não consigo ficar aqui falando, né, horas sobre alguma coisa que não esteja muito viva dentro de mim.
Então, nada mais é do que o resultado das minhas próprias buscas, dos meus trabalhos espirituais, dos meus trabalhos terapêuticos, das minhas meditações, do meu silêncio, da minha dor. São as coisas que eu vou realmente encontrando, por isso que eu te falo. As coisas que acontecem na sua vida, o que chega no seu caminho, é justamente o que você precisa para aprender sobre você. Não acredite que autoconhecimento é uma coisa que você busca fora. Sabe, o autoconhecimento ele vai surgindo quando você começa a olhar pra você e fala: por que eu fiquei com tanta raiva naquela situação ontem? Pra que eu fico com pensamentos tão destrutivos, né? Pra que eu cultivo esses pensamentos em mim? Por quê? Pra quê? Por que não? A gente precisa substituir o porquê por para quê, né? O porquê ele muitas vezes limita, o pra quê te expande. Então, quando você começa a olhar pra você mesmo, pra como você se sente, as suas emoções são mensageiras. Então, você fica muitas vezes tentando entender o mundo do outro, o pensamento do outro, e nem percebe que, na verdade, o mundo é só um espelho que reflete a sua imagem, que reflete o que você está carregando. Então, quando você muda esse olhar e começa a se questionar, né? O que existe em mim que faz com que eu me incomode tanto com o jeito que a outra pessoa me trata? O que existe em mim que faz com que eu me incomode tanto quando eu estou nesse lugar? Quando essa pessoa fala isso, quando essa pessoa segue um caminho que eu não concordo. Tudo, absolutamente tudo que está na sua vida está tentando te mostrar alguma coisa sobre você. Só que enquanto você está com o seu olhar, com o seu foco na vida das outras pessoas, você vai sempre ficar no lugar de vítima, culpando o mundo, culpando o outro. E nem percebendo que quando você assume as rédeas da sua própria vida, assume a responsabilidade do lugar que você está, você começa a acessar a sua verdadeira liberdade. Liberdade essa que te faz permanecer aonde para você faz sentido, assim como ir embora quando não tem mais razão para você estar ali. A nossa verdadeira liberdade, ela começa a ser experimentada quando a gente começa a olhar verdadeiramente para a nossa essência e deixar essa essência falar mais alto do que o ego, né? É quando a essência, ela realmente começa a querer permanecer apenas aonde faz sentido. E só faz sentido aonde faz sentir. Então, a gente vai se afinando, sabe, com a nossa própria conexão e realmente entendendo que se até aqui eu vivi de uma maneira que não fez sentido, que não faz mais sentido pra mim, até aqui fez, mas agora não faz mais. Então, esse desconforto de estar em um lugar onde pra mim não faz mais sentido é o convite que eu preciso para fazer alguma coisa diferente daqui pra frente. Então, todo esse desconforto que você sente das situações que chegam no seu caminho, eles só existem porque é justamente o desconforto que te faz mudar. Onde tá confortável, gente, a gente vai ficando, né? E a vida faz a gente ficar desconfortável justamente porque esse desconforto é o convite que a gente precisa para dar o passo, para abrir a porta, para encerrar o ciclo. Senão a evolução não acontece, né? A gente tá aqui justamente para evoluir. A alma veio viver na Terra para amadurecer. Não é o seu corpo só que tá envelhecendo, que tá amadurecendo. Não são só as rugas, não são só os processos do corpo que estão ficando mais velhos. A alma está aqui vivendo um processo de amadurecimento. Então você vai sair dessa vida mais maduro do que quando você chegou. E começar a entender esse processo de que a evolução precisa acontecer e ela só pode acontecer no movimento, é permitir que coisas aconteçam. No dia que a sua vida estiver perfeita, a sua vida está acabada. A vida é justamente um conjunto de várias imperfeições, porque são essas imperfeições que vão garantindo que você continue em movimento. Até quando você acha que você está parado, o movimento está acontecendo. É igual o mar, não para nunca, né? Mesmo que você esteja parado, o mar está em movimento, as ondas estão ali. E isso acontece também no nosso próprio caminho. E assim o destino ele vai sendo construído, né? Muita gente, sempre que eu abro caixinha de perguntas, surge lá a pergunta: Marina, mas e o livre-arbítrio, né? Qual que é a diferença do livre-arbítrio pro destino? E eu sempre falo pra vocês, gente, eu não tô aqui com verdade absoluta. Eu só tô aqui num espaço de compartilhar a minha percepção que pode fazer você expandir a sua. Não significa que você tem que abrir mão de tudo que você acredita para levar a ferro e fogo tudo que eu tô dizendo, mas talvez esse olhar faça você ampliar a percepção da sua realidade. E para mim,
O livre-arbítrio é realmente todas as opções, né, de escolhas que a gente tem para fazer. Então, se eu tenho o caminho A, o B, o C e o D e eu escolho o B, esse é o meu livre-arbítrio. É a minha escolha, é o meu poder de escolha. E a partir do momento que eu escolhi o caminho B, esse era exatamente o que era para ter sido. Se a minha escolha foi o B, não existia outro caminho possível para mim. Até existia, mas a partir do momento que eu escolhi, o que foi escolhido era exatamente o que era para ter sido. Isso para mim é o destino. Então, o seu destino, ele está sendo vivido a partir da construção do seu livre-arbítrio. Isso é o que eu acredito para mim. O destino é você olhar para trás e ter a certeza que mesmo que o que você julga que foi muito errado, foi certo. Porque não acontece nada que não era para ter sido. Não acontece, você não toma nenhuma decisão que não era para ser tomada. Sabe, você não fala nada que não era para ser dito. Isso a gente ficar olhando para trás, se culpando, né, se autodestruindo porque tinha que ter sido diferente, tinha que ter feito diferente, nada mais é do que você viver carregando o pó das suas memórias. Sendo que não é a memória que se agarra em você, é você que está agarrado nessa memória. Então, a sua liberdade de ser, de existir, ela vai tomando proporções maiores quando você começa a perceber que não acontece nada que não era para ter sido. Mesmo as suas escolhas que você julga sendo erradas foram certas. Você tinha aquela consciência, aquele livre-arbítrio e aquela foi a decisão que você tomou. E hoje você pode ter certeza que aquela decisão te fez estar aqui buscando ter outra consciência, expandindo a sua visão, mudando a sua percepção. Então, as coisas estão todas certas como são. E se hoje você se sente desconfortável no lugar que você está, esse desconforto está te convidando a mudar alguma situação. Se você não pode mudar a situação, você sempre pode mudar a maneira como você enxerga a situação. E isso se chama autorresponsabilidade. O mundo está precisando demais. Porque vamos concordar, é muito fácil a gente viver colocando a culpa no outro, porque a vida está contra mim, porque nada dá errado para mim, porque as pessoas sempre me sacaneiam, desculpa a palavra, porque, enfim, nesse lugar eu tô sempre vestindo a pele do cordeiro. E quanto mais eu visto a pele do cordeiro, maior o lobo fica. E mais ele aparece também. Então sai desse lugar de vítima, de por que a vida tá fazendo isso comigo, por que Deus me esqueceu no congelador, por que as coisas estão dando errado pra mim. E assume a responsabilidade da sua própria vida. A sua alma tá aqui por um propósito. Propósito não é uma coisa que é da mente, não é uma coisa que, nossa, eu preciso descobrir o meu propósito, eu preciso chegar nesse lugar. Não. Propósito é da alma, que você encontra geralmente quando você silencia. E não é só um lugar específico que você vai chegar. Propósito está em você deixar a sua alma falar. A sua alma traz uma mensagem. E essas mensagens estão escondidas nas suas emoções. Presta atenção numa coisa. O seu coração, ele está trabalhando para a sua felicidade. E você aí, menosprezando o que vem de dentro. O seu coração trabalha sempre a favor da sua felicidade. Todo direcionamento que vem de dentro está te levando para um lugar que você vai se sentir melhor. Então, não menospreze essa voz que está aí gritando, que está tentando te mostrar o caminho. E você muitas vezes está ignorando. Ignorando porque você prefere dar ouvidos para a opinião do outro, para o julgamento do outro, para a aprovação do outro. E tudo isso está muito relacionado à criança que você já foi um dia. Eu comecei essa live falando que eu tô vivendo processos muito fortes, assim, processos terapêuticos mesmo dentro de mim, me encontrando com a Marina que se sentiu rejeitada, me encontrando com a Marina que não foi aprovada, com a Marina que se sentiu abandonada. E falo pra vocês, tá, gente? Numa visão racional, eu posso olhar pra minha criação e pensar, nossa, eu recebi tudo que eu precisei do meu pai, da minha mãe, das pessoas que tiveram comigo. E falo pra vocês, ainda assim, existem muitas distorções armazenadas dentro de mim. Então você que olha pra sua própria vida e se vê nesse lugar de quem conscientemente olha pra sua família e pensa, nossa, eu não tive uma família estruturada, ou meu pai se ausentou, minha mãe se ausentou. Sim, você carrega muitas dores, muitas distorções, muitos traumas dentro de você. Mas você que olha para sua família e pensa, não, eu recebi muito amparo, eu fui muito cuidado, você também carrega dores da sua criança ferida. Então, no fundo, todos nós temos muitas coisas para serem curadas. O dia que a gente percebe que só a gente pode curar, só nós, né, podemos curar nós mesmos,
A gente para por essa ânsia de querer que o outro cure a gente, que o outro preencha a gente, que o outro traga a nossa felicidade, que o outro preencha o nosso buraco. Porque preenchimento é interno. Ninguém pode entrar dentro de você e substituir a peça que está faltando. Isso está ficando muito claro para mim, assim. E hoje eu entendo que nos adultos que a gente olha e fala, nossa, essa pessoa é uma pessoa muito difícil de lidar, né? Existem crianças feridas, escondidas nesses adultos difíceis. Não é só um adulto difícil, é um adulto que carrega uma criança que foi reprimida, uma criança que foi julgada, uma criança que não se sentiu amada. E presta atenção, olha o que eu estou dizendo. Não se sentir amado não significa não ser amado. O que eu quero mostrar para vocês é que existem distorções. Os meus pais podem ter me cuidado, me olhado, me amparado, me protegido, e ainda assim eu posso me sentir desprotegida. Então, aonde em mim está o registro que não condiz com o que eu recebi? Ou então, que não condiz com a consciência que hoje eu tenho, que é capaz de ressignificar? Quando você começa a olhar, o processo de se autoconhecer, né, de se autodesenvolver, de começar a olhar para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, ele nos leva sempre a esse lugar. A criança que eu já fui um dia. A criança que por alguma razão armazenou e levou, né, toda aquela voz que um dia você já ouviu. A gente pode ter ouvido coisas muito duras na nossa infância. E que por mais que hoje, né, com a consciência que a gente tem, a gente fala, tá bom. Quando você olha mesmo, a razão pelo qual você está agindo dessa maneira na sua vida adulta diz totalmente a respeito do que você reprimiu quando você era criança. Então você pode ter ouvido que você era birrenta, você pode ter ouvido que você era chorona, você pode ter ouvido que você era desastrada, que você era preguiçoso, que você era mimado, que você era teimoso, que você era impossível. É tão comum, né? A gente falar isso para as nossas crianças. Hoje em dia menos, mas lá atrás era ainda mais. A gente ouviu coisas tão duras, né? Que a gente era tonta, que a gente era chata, que a gente fazia pirraça. E essas coisas, de certa maneira, foram reprimindo o nosso sentir. E hoje esses adultos difíceis carregam essas crianças que não foram ouvidas, que não foram entendidas, que não foram abraçadas, que não foram acolhidas. Então, quando eu falo sobre me curar de mim, eu passo por todas essas coisas que estão reprimidas lá dentro do meu coração. Rótulos que machucam e que aprisionam. E quando a gente era criança, a gente olhava para aquelas pessoas que eram maiores do que nós e a gente ainda não tinha as ferramentas que precisava para se defender, para colocar os nossos limites, para dizer não quando a gente se sentia abusado, quando a gente se sentia invadido, né, que ultrapassaram os nossos limites. E a notícia boa de tudo isso é que a gente tem a chance de ressignificar todas essas nossas dores. Eu não tenho como ir lá no passado e mudar o acontecimento, mas eu tenho a chance de dizer a mim mesma que eu não tenho culpa pelo que eu recebi. Eu tenho a chance de dizer a mim mesmo que o tratamento que eu recebi das pessoas quando eu era criança não dizia respeito a mim, e sim ao que elas carregavam. E todas essas coisas são coisas que vão fortalecendo a sua criança que mora dentro de você, e você vai se permitindo viver cada vez mais a sua essência. A coragem de não agradar, a coragem de dizer o que sente, a coragem de se expressar está totalmente relacionada à libertação da sua criança interior, que pode ter guardado, que pode ter armazenado, que pode não ter se encorajado a expressar tudo o que ela sentia naquele tempo. Então, quando eu não posso mudar a situação, eu sou convidada a mudar a maneira como eu enxergo a situação. Não foi porque você registrou que você não foi amado quando você era criança que você precisa para sempre carregar essa crença. Até porque se você acredita que você não foi amado, você vai estar na sua vida adulta constantemente acreditando que o outro é responsável por preencher o seu próprio vazio, né? Que o outro é responsável por te dar o amor que você um dia não recebeu. E não é, o amor é um estado de natureza nosso. Então, o que a gente precisa é fazer essa semente do amor brotar em nós. A semente está lá. E se a gente, por alguma razão, acha, né, que não nos foi ensinado fazer essa semente do amor brotar, nós, quanto adultos conscientes,
temos as ferramentas que a gente precisa agora para fazer esse amor florescer. Então eu te digo, sempre é tempo. Não ache que você está agora tendo essa consciência num momento atrasado ou adiantado ou tarde demais. Nunca é tarde demais para um coração que está sendo ouvido, que está sendo acolhido, que está sendo entendido. Mesmo dentre de tantas confusões, né? Você pode olhar para você e pensar, nossa, nem eu me entendo. Sim, tem muita coisa que a gente não entende na gente mesmo e que faz parte desse grande mistério. Mas, sem dúvidas, começar a liberar esses sentimentos reprimidos é uma das coisas mais frutíferas e que nos levam a curas mais profundas de tudo que existe, assim. E eu quero compartilhar com vocês uma coisa, porque esse assunto da criança interior vem em mim em várias sessões de terapia, em várias meditações, em várias vezes que eu me encontro fazendo as minhas próprias birras. E falo pra vocês, adultos fazem mais birras muitas vezes do que crianças. Então é quando você tem uma discussão com alguém e você sai andando, é quando você tem uma discussão com alguém e aí você bate a porta, é quando você tem uma discussão com alguém e muitas vezes você não consegue falar o que você sente porque desde quando você era criança você nunca conseguiu se expressar. Às vezes porque quem te ouvia não te dava espaço. Às vezes porque quando você falava alguma coisa você sempre era criticado. Gente, existem tantas coisas que podem acontecer na nossa primeira infância que ficam registradas. E isso não significa que a gente vai martirizar as pessoas que vieram antes da gente, culpar as pessoas que nos cuidaram. Porque nesse lugar onde eu culpo o que eu recebi, eu tô sempre colocando um lugar de vítima onde eu nunca posso me transformar. Então só quando eu assumo as rédeas da minha própria vida e entendo que eu recebi o que aquelas pessoas tinham pra me dar também, é que eu tenho a chance de me transformar. Entende? Enquanto eu tô culpando terceiros, enquanto eu tô culpando a vida, a família que eu vim, as outras pessoas, eu fico nesse lugar onde nada acontece. Faz sentido pra vocês isso? Me digam nos comentários como que esse conteúdo chega até você. Pode ser que te emocione, porque pode ser que toque em algum registro que ainda não tinha sido trazido ao consciente, né, ao seu consciente. Muitas coisas ficam inconscientes, sabe? E aí só quando você escuta, só quando você lê, só quando você se aprofunda nesse assunto é que vem, né? Nossa, realmente, toda vez que eu falava alguma coisa eu era muito criticado. Ou então eu realmente me rotulavam de coisas que me machucavam. E só agora eu tô tendo consciência disso. Viu como é importante a gente começar a querer expandir a nossa visão? Porque num primeiro momento dói, mas no segundo momento cura. Sabe? O que te dói te transforma. Então, não adianta você ignorar tudo isso que está armazenado. Não adianta você fingir que não está dentro de você. Porque você só pode se libertar a partir do momento que você tem consciência de que você carrega isso. Sabe? Então, nossa, realmente eu nem lembrava de como me rotulavam, né? De como me machucavam com as palavras. Nossa, eu nem me lembrava como me criticavam quando eu falava o que eu sentia. Quando não levavam a sério, né, a minha dor. E aí hoje, você adulto, olhar para isso pode fazer você se sentir angustiado num primeiro momento. Então primeiro você se sente muito angustiado de olhar para isso, mas depois é justamente esse olhar que te permite viver a sua cura, a sua libertação, sabe? Dói, mas cura. Dói, mas passa. Olha, quando criança, era sempre comparada com a filha de outras pessoas. Sempre a filha da outra pessoa era melhor do que o que você. Olha esse comentário, gente. Quantas pessoas não vivem dentro de comparações e como adultos curados não curam outras pessoas. Porque hoje eu tô tendo acesso a coisas dentro de mim que com certeza, quando eu me curo, eu curo as próximas gerações seguintes. Né? Se eu me sentir se eu me sentia comparada a outras pessoas, né? Se eu ouvia das pessoas que me cuidavam, olha o que a outra pessoa faz, olha como a outra pessoa é boazinha, olha como a outra pessoa é educada. E se hoje eu consigo reconhecer o quanto essas comparações foram difíceis para mim, eu não passo mais isso para as pessoas que vêm depois de mim, porque eu tenho a chance de me curar. Muito bom ver que tá fazendo sentido pra muita gente. E como eu disse, né? É muito confortável a gente culpar o que a gente recebeu. Difícil mesmo é pegar as rédeas da própria vida e assumir o lugar que a gente tá.
Porque a gente não veio aqui, a gente não veio a esse mundo no pai errado, com a mãe errada. A gente não tá na família errada, a gente não tá no lugar errado. Enquanto você vive rejeitando e negando, né, a maneira como você chegou ao mundo, maiores ficam os seus conflitos. A partir do momento que você pode assumir que se eu vim aqui através dessas pessoas, esse é o lugar que eu tinha que estar. Alguma coisa em mim, eu preciso me curar. Nunca é em vão. Não gasta o seu tempo tentando, permanecendo numa situação que você não vai ter como mudar. A gente gasta tanto da nossa energia, tanto do nosso tempo, tentando mudar o que não tem como mudar, né? Se questionando por quê? Por que nessa família? Por que com esse pai? Por que com essa mãe? E enquanto você fica preso nisso, você nem percebe o que é essa mãe, o que é esse pai trouxeram para você. Então, pode ser que num primeiro momento seja muita dor, mas num segundo momento vai fazer você acender a sua própria luz, sabe? Desde que você deixe que as situações que estão no seu caminho te despertem. E estão aí para isso. Não existe outra razão. Quando você tem uma relação muito difícil com alguém da sua família, alguém cruza o seu caminho, algum amigo, o que for, as relações estão sempre nos mostrando alguma coisa sobre nós mesmos, né? E às vezes a gente se questiona muito por que eu tenho que lidar com isso, por que eu tenho que estar vivendo com essa pessoa, por que tudo isso está tentando de certa maneira você despertar para quem você é. E é lindo porque muitas vezes quando você desperta, você pode fazer as pazes com o que um dia você já lutou absurdamente contra. A gente luta contra coisas que muitas vezes não tem como mudar. Só que fazer as pazes não significa permanecer aonde te machuca. Presta atenção nisso. Perdoar nunca significa permanecer aonde te machuca. Perdoar significa que essa situação não vai controlar mais a sua vida. Que essa situação não vai definir mais o seu destino. Então, eu honro o que eu recebi, eu honro as pessoas que vieram antes de mim. E talvez seja uma escolha minha não permanecer mais ali, porque eu posso ter sido muito machucada, porque eu posso ter sofrido muito naquele lugar, mas essa situação não me controla mais. Então é uma libertação que você dá a você, não a outra pessoa. Entende como no final das contas tudo fala sobre você mesmo, jamais sobre a outra pessoa? Eu tô lendo um livro, nunca falei desse livro aqui, porque é um livro que é novo para mim também, que está mexendo nas minhas entranhezas, assim, num lugar muito, muito profundo. Que foi indicação da Jéssica, que é uma querida médica, ela é neuro. E eu vi ela lendo e ela postou, e aí eu li e eu falei, meu Deus, eu preciso... Na hora ressoou lá dentro do meu coração, eu pensei, eu preciso ler esse livro. Se chama Acolhendo a Sua Criança Interior. Acolhendo sua criança interior. E eu separei um trecho para compartilhar com vocês. Primeiro eu quero mostrar uma imagem desse livro que me tocou muito, que é essa imagem aqui, da nossa criança sombra. Olha a expressão como tá triste, o olhar como tá triste. E na nossa criança sombra, eu tô aqui, tá, gente? Só tô tirando aqui para mostrar para vocês. Olha só. Na criança sombra, a gente tem um retrato da mamãe que brigava muito com o papai. Ó, mamãe brigava muito com o papai. E o reflexo dessa criança que estava no meio dessa mamãe que brigava muito com o papai, a mamãe era temperamental, distante, sobrecarregada, estressada. E o meu papel, quanto criança, era manter mamãe e papai juntos. A frase, espera só quando seu pai chegar em casa, era a frase da mamãe. O papai era fraco, triste, calado, ausente. E o meu papel era manter mamãe e papai juntos. E a frase, me deixe fora disso. E eu, como que eu me sinto no meio dessa situação? Eu me sinto que eu não sou suficiente. Eu sinto que eu sou um fardo.
Eu sinto que eu sou impotente. Eu sinto que eu não posso ser eu mesmo. Eu sinto que eu preciso fazer tudo certo. Eu sinto que eu preciso fazer você feliz. Pressão, medo, mágoa. E aí o que acontece? Eu tento fazer tudo perfeito. Eu evito conflitos. Eu quero controlar tudo. Eu me atolo em trabalho. Eu evito desafios. E eu reprimo muitas coisas dentro de mim. Esse é o retrato da criança sombra que existe em mim. Todos nós carregamos a nossa criança sombra. Pode não ser essa a situação, pode ser a situação de um pai ausente, pode ser a situação de uma mãe ausente, mas quais são os registros que eu carrego que fazem eu agir da maneira como eu ajo hoje no mundo? Eu vou compartilhar com vocês a breve leitura que muito me marcou quando eu comecei a ler esse livro. A maior parte das sombras dessa vida é causada pelo fato de bloquearmos o nosso próprio sol. A maior parte das sombras dessa vida é causada pelo fato de bloquearmos o nosso próprio sol. A criança em você precisa de um lar. Prestem muita atenção nessa leitura. Abre o coração enquanto você não está com o seu livro em mãos, que essas palavras vão ressoar lá dentro. Todo mundo precisa de um lar onde se sinta protegido, seguro e querido. Todo mundo anseia por um lugar onde possa relaxar e ser realmente quem é. Idealmente, a casa em que crescemos foi um lugar assim. Se fomos aceitos e amados durante a infância e a juventude, então tivemos um verdadeiro lar. Nossa casa era um local acolhedor, o porto seguro com que todos sonham. Então, interiorizamos esse sentimento de ser aceito e querido, que se converte em uma postura positiva diante da existência e nos acompanha ao longo da idade adulta. Sentimos-nos seguros no mundo e na vida que levamos e confiamos em nós mesmos e nos outros. Essa é a chamada confiança básica. É como um lar dentro de nós, nos fornecendo apoio e proteção. No entanto, não são poucas as pessoas que trazem da infância lembranças bem ruins ou mesmo traumáticas. Há também aquelas que tiveram uma infância infeliz, mas quase não se lembram dessas experiências, pois as reprimiram. E há quem acredite que teve uma infância normal ou até mesmo feliz, mas sob um olhar mais atento, isso se revela uma autoenganação. Mesmo que as experiências de insegurança e rejeição da infância tenham sido reprimidas, ou que o adulto as diminua para si mesmo, no dia a dia fica evidente que a confiança básica dessas pessoas foi comprometida. Elas têm problemas de autoestima e duvidam que os outros, o parceiro, o chefe, um novo amigo, gostem mesmo delas ou que sejam desejadas. Têm baixa autoestima, são inseguras em diversos aspectos e costumam ter dificuldade para se relacionar. Não tendo desenvolvido a confiança básica, falta-lhes um apoio interior. Assim, nutrem a esperança de que os outros transmitam a elas esse sentimento de segurança, proteção e pertencimento. Procuram um lar no parceiro, nos colegas de trabalho, em um esporte ou em consumo, mas se frustram, pois os outros só podem transmitir esse sentimento de modo esporádico, na melhor das hipóteses. É um beco sem saída. Quem não tem um lar dentro de si, tampouco vai encontrá-lo no mundo exterior. Quando falamos dessas influências da infância, que junto com os fatores hereditários definem grande parte de nosso modo de ser e da nossa autoestima, estamos falando de um componente de nossa personalidade que na psicologia é chamado de criança interior. Vejamos um exemplo que ilustra bem isso. Presta atenção porque esse exemplo
ele assim, acontece com frequência. Miguel tem frequentes acessos de raiva quando a esposa, Selma, esquece algo que é importante para ele. Um dia desses, quando Selma foi ao mercado e não comprou o refrigerante preferido de Miguel, ele simplesmente perdeu a cabeça. Ela ficou perplexa, afinal das contas, era só um refrigerante, mas para Miguel era o fim do mundo. O que aconteceu? Miguel não entende que sua criança interior se sente desrespeitada e desconsiderada quando Selma esquece algo importante para ele, como seu refrigerante preferido. Ele não sabe que o motivo dessa raiva imensa não é a Selma, nem o refrigerante em si, mas uma ferida profunda do passado. Sua mãe não levava a sério seus desejos quando ele era criança. Ao esquecer o refrigerante preferido de Miguel, Selma, sem querer, cutucou essa ferida antiga. E como ele não percebe a ligação entre a reação ao esquecimento de Selma e as experiências vividas na infância com a mãe, acaba não podendo atuar sobre os seus próprios sentimentos e comportamentos. Há outros conflitos desse tipo na relação dos dois. Eles brigam com frequência por motivos banais, pois não sabem o que realmente se passa dentro de si mesmos. Assim como Miguel, Selma também é guiada por sua criança interior, que é sensível a críticas, pois teve pais muito críticos. Ou seja, os acessos de raiva de Miguel desencadeiam em Selma sentimentos antigos da infância, fazendo com que ela se sinta pequena e insignificante, e por isso reage de forma irritadiça. Às vezes, eles chegam a considerar a separação, já que se magoam profundamente de tanto brigar por besteira. Se cada um entendesse os desejos e as dores de sua criança interior, seria mais fácil expressá-los em vez de discutir por causa de refrigerante. Com certeza se entenderiam melhor, ficando mais próximos em vez de se atacarem mutuamente. Gente, a gente vê com tanta frequência, dentro das nossas próprias relações, não precisa ir distante. Faz sentido para vocês isso? Acolhendo sua criança interior é o nome do livro. Muito bom, né? Quantas das nossas ações não são dirigidas pelo que está dentro da gente, pela nossa criança? Tantas das nossas birras para mim fez muito sentido isso quando eu li. Eu também fiquei muito impressionada. Existem... Quer ver? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Existem algumas maneiras da gente validar a nossa criança, sabe? E a gente faz isso quanto adulto, conscientes mesmo. Você visualizar você mesmo quanto adulto segurando a sua criança no colo, sabe? Inclusive eu quero fazer uma meditação com vocês hoje, trazendo uma maneira da gente validar a nossa criança. E é uma meditação que emociona, tá? É uma meditação que sai muitas coisas que estavam guardadas dentro da gente, mas que eu considero muito importante, assim. Outra maneira de você validar a sua criança é você perguntar para ela se existem alguns sentimentos que ela tem vergonha de mostrar. Pergunte-se para sua criança se existe algum sentimento que ela tem vergonha de mostrar, se ela tem medo de mostrar algum sentimento. Você visualizar a sua criança num espaço seguro, né? Um lugar onde ela se sinta seguro, um lugar onde ela pode ser ela mesma. Você dizer para sua criança que as coisas que ela viveu, as coisas que aconteceram, né, com ela quando ela era criança não eram culpa dela. Também é uma outra maneira de você validar a sua criança. Você
Peraí, gente. Você perguntar para sua criança se tem alguma coisa que ela gostaria de dizer, porque você não vai criticá-la, você não vai julgá-la, né? Você vai simplesmente validar o que essa criança sente, validar o que essa criança carrega, validar o que essa criança está pensando. Bom, eu queria convidar todo mundo que está aqui na roda para a gente fazer uma meditação juntos. É uma meditação profunda, é uma meditação que toca, é uma meditação que pode fazer você se emocionar. E tá tudo certo, deixa sair isso que tá reprimido dentro de você, sabe? Deixa sair isso que você viveu tantos anos tentando esconder, tentando reprimir mesmo, sem nem perceber que isso estava ditando a maneira como você lida com as pessoas, ditando a maneira como você vive a sua vida, como você age ou reage, né, às situações. Então, não são perguntas fáceis, mas a gente está realmente muito acostumado a guardar isso dentro da gente. Então, estou feliz que essa roda tenha tocado o coração de muita gente. E se nesse momento você não estiver ainda sentado em um lugar que seja confortável para você, sente-se, permita-se viver esse momento com entrega, sabe? É um momento só seu, é um momento muito único e muito especial que você merece e pode se dar esse presente. Então, quando você estiver preparado, feche os seus olhos por um momento. E com os seus olhos fechados, comece fazendo uma inspiração profunda e uma expiração suave. E mais uma vez, inspire profundamente e exale suavemente, soltando todo o ar do seu corpo, relaxando seus braços, os seus dedos das mãos, dos pés, todo o seu corpo entrando em um estado de relaxamento. Observe o movimento que o seu corpo faz de expansão e contração a cada respiração. A respiração nos lembra a todo instante que a vida é movimento, expande e contrai, e tudo, absolutamente tudo, é feito de ciclos. Sinta o ar entrar e sair do seu corpo profundamente, sentindo a conexão se estabelecer no seu coração. Você está exatamente aonde precisa estar. Nesse momento, mesmo que tenham barulhos ao seu redor, vozes perto de você, movimentações, permaneça com seus olhos fechados e sinta apenas a força dessas palavras que você está ouvindo agora. É um momento de você se desconectar do mundo para se conectar com você mesmo, com o seu interior, com o seu coração. Visualize que nesse momento você está sentado em um lugar muito bonito. É uma noite e esse céu está muito estrelado. E você está sentado
apenas apreciando essa noite que está maravilhosa. O vento é fresco, é agradável e você pode viver um momento de profunda apreciação. A temperatura está ideal e você se sente seguro simplesmente apreciando a luz do luar. Você inspira e expira, contemplando este momento, sentindo toda essa energia maravilhosa de uma noite que é especial. E você respira nesse espaço, permitindo que o seu coração se encha de gratidão. Tudo está fluindo em perfeita harmonia. E há tempos você não tinha essa oportunidade de estar tão em paz com você mesmo. Agora, apreciando esse céu tão lindo, tão cheio de estrelas, você avista, logo à sua frente, um pontinho de luz. E esse pontinho de luz, nesse primeiro momento, ele parece estar distante de você, mas é um pontinho de luz que chama a sua atenção, que prende o seu olhar. E quanto mais você olha para esse pontinho de luz radiante, mais você sente que ele está se aproximando de você. E você continua olhando e olhando. E esse pontinho de luz, ele está chegando cada vez mais perto. E você se sente confortável com essa aproximação. Você sente uma energia boa com esse movimento que está acontecendo. E esse pontinho, ele vai ganhando forma e ele segue caminhando na sua direção. Até que com muita clareza você consegue perceber que esse pontinho é uma pessoa. E essa pessoa, ela parece ser uma criança. E então, você se emociona, o seu coração palpita mais forte quando você se depara com essa criança que é você mesmo quando criança. E agora, você, quanto adulto consciente, está tendo a oportunidade de se deparar com a sua criança. Olhe nos olhos dessa criança. Sinta, perceba o semblante dessa criança que está aí, bem à tua frente, se comunicando com você através do olhar. E então, você se levanta e você abraça essa criança, acolhendo tudo o que essa criança está trazendo. Sinta esse abraço, sinta a conexão que está se estabelecendo nesse momento, onde você, adulto, consciente, tem a chance de acolher você mesmo aí na sua frente. E você abraça essa criança e você tem a oportunidade de colocar essa criança bem no teu colo. E esse ato te permite acolher essa criança
abraçar essa criança, aceitar tudo que essa criança está trazendo. Nesse momento, você tem a chance de libertar essa criança, esses sentimentos tão aprisionados que essa criança está carregando. E você pode dizer a ela: tudo o que você viveu não foi sua culpa. Olhe nos olhos dessa criança e diga a ela: você está seguro, sendo exatamente quem você é. Você é amado exatamente como você é. Você é aceito exatamente como você é. Olhe para essa criança, veja o que ela tem a dizer a você. Sinta o apreço, o carinho, o amor de uma criança que está sendo acolhida, de uma criança que nesse momento está segura, está protegida, bem como toda criança merece. E nesse momento, você tem a chance de olhar para a sua criança e dizer a essa criança o quanto você a ama, o quanto ela está protegida, o quanto ela está segura ao seu lado. Esse é um momento de profunda libertação de você quanto adulto e também da criança que você já foi um dia. E você tem a chance de, a partir desse momento, seguir juntamente a sua criança, acolhendo, amando, protegendo, validando todos os seus sentimentos. Nesse momento, você abraça a sua criança novamente, dizendo a ela: eu te amo, eu te protejo, eu te aceito, eu te acolho, eu escolho caminhar sempre ao seu lado. Observe como você se sente nesse momento e observe o semblante feliz dessa criança que ganhou espaço, que ganhou atenção, que ganhou amor e se sente segura para seguir em frente. Então, vocês levantam e começam a caminhar juntos, apreciando essa noite que agora está ainda mais bela. O sol, o céu parece que está ainda mais iluminado. É uma noite realmente muito especial. Aos pouquinhos, vá trazendo movimentos sutis para o seu corpo, voltando a sua atenção para esse nosso momento, movimentando suas mãos. É um momento de você agradecer ao universo, a seus guias, por essa oportunidade, por essa cura
que você viveu e acessou dentro de você. E que agora em diante você se sente mais confortável, mais seguro, mais amparado para ser quem você verdadeiramente é. E quando você se sentir confortável, vá abrindo seus olhos, retornando aqui a esse nosso encontro, a esse nosso momento. Depois de uma experiência que, acredite, vai te transformar em muitos lugares. Que maravilhoso esse encontro comigo. Que lindo ver tanta gente se conectando, né? A força desse movimento, a força desse encontro. Uma das melhores rodas, obrigada, meu amor, realmente é muito especial. Se nesse momento você pudesse definir como você está se sentindo com uma palavra, qual seria essa palavra? Bom, vou amar ler aí nos comentários como isso está chegando para vocês. E vocês vão ver que isso ainda vai ressoar, tá? Em muitas coisas ao longo do seu dia, ao longo da sua semana. Mexe nas nossas profundezas. Quem puder, eu sempre penso, tem 5.000 pessoas aqui. Se 5.000 pessoas puderem tirar um print dessa tela, ou, enfim, só mencionar a Roda das 8 nos stories, vocês me ajudam demais a expandir esse trabalho que eu venho realizando, a levar a minha mensagem para ainda mais pessoas, e mais pessoas podem se beneficiar dessa nossa energia que é tão especial. Então, por favor, compartilhem, né? Tirem um print dessa tela, mencionem aí a Roda das 8 no Instagram de vocês, que muitas outras pessoas vão poder sentir um pouco dessa nossa vibração que é tão maravilhosa. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Deixo aqui o convite para quem ainda não faz parte da Comuna. Gente, a Comuna foi a comunidade que eu criei de autoconhecimento e espiritualidade, onde todos os meus vídeos, né, que eu fiz ao longo desses 2 anos e meio já de Roda das 8, eu hospedo todos esses vídeos lá, porque é um lugar para você, é um lugar para você sentir ser o seu lar, sabe? Porque você se encontra com você mesmo. Então, o dia que você quiser assistir sobre determinado assunto, medo, desapego, sua criança interior, revolução pessoal, tudo que aborda, né, o autoconhecimento e a espiritualidade, eu acho que eu já fiz vídeos sobre, porque são mais de 400 horas de vídeo. É muita coisa, tá disponível para vocês. Você assiste o pedaço que você quiser, a hora que você quiser. Você vai pausando, você faz suas anotações, cria seu caderninho. É um material de estudo de si mesmo, de encontro com você, de paz, de amor. É muito especial. O link tá na bio do meu perfil, é só você clicar lá para se inscrever. O link tava com um problema nesses últimos dias, algumas pessoas até me inscreveram e tava com problema mesmo, mas agora já voltou a funcionar. Então, só você clicar lá no link da bio e se inscrever, tá bom? Chama Comuna e é muito incrível.